Olá! Em um vídeo anterior, eu expliquei, respondendo a uma pergunta, o que são as edições críticas das fontes romanas. A intenção hoje é aprofundar essa noção. Nós vimos que as edições críticas são aquelas em que o autor trabalha melhor os manuscritos para a composição daquela fonte do direito. São edições que apresentam um aparato crítico maior do que as outras. São as edições que são consideradas padrão para uma determinada fonte do direito romano. São aquelas edições mais confiáveis. Disse também que essas edições, em regra, só são consultadas por aqueles romanistas de formação mesmo, que fazem um trabalho mais específico de direito romano. Se você é civilista e simplesmente quer ter uma noção de direito romano, não é necessário, bastaria se socorrer das inúmeras traduções que nós temos em vários idiomas das principais fontes do direito romano. E mesmo aqueles que pretendem trabalhar um pouco com as fontes latinas e gregas, poderia se socorrer num primeiro momento até de material que consta, que é encontrável online. Já citei várias vezes o exemplo do site Roman Law Library. Agora, alguns romanistas no mundo se propõem a analisar criticamente essas fontes e tentar reconstruir o mais fielmente o conteúdo delas. Surgem as edições críticas. No nosso encontro de hoje, eu pretendo dar um exemplo desse trabalho muito específico de alguns romanistas do mundo. Eu queria dar um exemplo para vocês, não para que reproduzam, é claro que é um trabalho muito difícil, um trabalho penoso, mas simplesmente para que saibam o que existe, a pesquisa que existe por trás dessas edições críticas. E nada melhor do que pegarmos um exemplo do Digesto. Então selecionei um fragmento curto, mas um fragmento que possibilita uma comparação interessante não só de várias edições críticas, mas também das fontes por trás dessas edições críticas. E o fragmento do Digesto é o fragmento Digesto 8.4.1.1. Então, Digesto, livro 8º, título 4º, fragmento 1º, parágrafo 1º. Vou reproduzir aqui na tela para facilitar um pouco, só para que tenhamos uma noção de conteúdo, a tradução do Digesto Vasconcelos. É um fragmento que trata das servidões prediais. Vamos a ele. Diz o fragmento, na tradução do Vasconcelos: são chamadas servidões prediais, então aqui ele está justificando o porquê que as servidões prediais se chamam prediais, porque somente podem ser instituídas sobre prédios, sobre imóveis, pois ninguém pode adquirir a servidão de prédio rústico ou urbano sem possuir um prédio. Então a ideia do fragmento é que as servidões prediais, o predial vem de prédio, e o titular de uma servidão predial necessariamente tem que ser o titular de um direito real sobre um prédio, sobre um imóvel. O fragmento é bastante claro. Agora, já há muito tempo, alguns romanistas perceberam que existe um fragmento paralelo a este nas Institutas de Justiniano. Olhem só, agora na minha tradução, Institutas 2, 3, 3. Institutas, livro 2º, título 3º, fragmento 3º. Olhem na tela. E assim, essas são chamadas de servidões prediais porque não podem ser constituídas sem os prédios. De fato, ninguém pode adquirir uma servidão predial urbana ou rural a não ser que tenha um prédio. E aqui é o detalhe, essa frase final. E ninguém pode dever,
quer dizer, aqui seria ser devedor, quer dizer, o polo passivo de uma servidão predial, a não ser que tenha um prédio. Então, olha que interessante, as servidões prediais, tanto quem é titular da servidão predial, quanto aquele que está no polo oposto, quer dizer, devedor, usando o termo das fontes, de uma servidão predial, tem que ter um imóvel. Olha, vejam, essa parte final ela não consta do digesto. Não consta porque o autor omitiu ou porque seria uma falha dos manuscritos. Vamos ver como a doutrina, como os romanistas refletiram acerca dessa questão. Eu começo por aquela que é chamada a edição padrão crítica do Digesto, que é a edição maior, a principal, de Mommsen, de 1870. Vejam aqui na tela. Reparem que nas duas últimas linhas, mas naquela parte final, ali, nemo enim potest, na penúltima linha, reparem que a frase ela só fala na questão da aquisição da servidão, né? Comparem aqui, vou colocar embaixo a tradução do Vasconcelos, mas a não ser que tenha um prédio. Então, para adquirir uma servidão urbana ou rural sobre um prédio, alguém precisa ter um prédio. E não se fala nada em dever um prédio. Mommsen percebeu, ele optou por parar ali em prédium, mas Mommsen percebeu que alguns manuscritos, vejam aqui na nota de rodapé dessa Edício Maior, que em alguns manuscritos a frase continuava num paralelo com as Institutas de Justiniano, falando em dever. Também para dever uma servidão é necessário também ser titular de algum direito real sobre um prédio. Mas ele optou por parar a frase aqui. E ele fez isso, agora eu vou colocar na tela, porque a Litera Florentina, que é o principal manuscrito do Digesto, realmente termina a frase desse jeito e não continua a frase como nas Institutas. Na edição mais compacta de Mommsen, que é chamada Edício Minor, manteve-se essa redação até a edição de 1905, ou seja, poucos anos posterior à morte de Mommsen. Mas nas edições seguintes, a partir de 1908, Krüger reviu essa edição, editou-a e mudou a parte final. Olhem aqui como ficou, aqui na tela. Reparem as duas últimas linhas. Vejam a penúltima linha. Nisi qui habet praedium. A frase terminava aqui. Só que Krüger inseriu uma vírgula e continuou. Então a última linha inteira que vocês estão vendo, praticamente a última inteira que estão vendo na tela, nec até de novo, prédium, foi uma inserção de Krüger a partir de uma comparação com as Institutas de Justiniano. Lembrando que a edício, a edição crítica principal das Institutas é justamente de Krüger. Foi uma opção muito interessante, mas não foi acolhida por todos. Algumas décadas depois, aparece a edição crítica italiana, conhecida com o termo digestino. Vejam aqui na tela. E reparem que, mais uma vez, aquela frase final, a partir de nec, não consta. Simplesmente fala-se em aquisição da servidão e não em dever a servidão. Contudo, uma nota de rodapé dessa edição insere essa frase. Aqui depois vai ficar claro na sequência, mas certamente foi uma inserção de um dos editores chamado Contardo Ferrini.
Contar do Ferrini. Ela já explico. Certamente foi uma inserção dele, porque Contar do Ferrini foi responsável, alguns anos antes, pela publicação de um manuscrito inédito das Basílicas. Basílicas são um texto paralelo, seria uma versão grega não só do digesto, mas das partes principais do Corpus Iuris Civilis, mas baseado num manuscrito diferente da Litera Florentina. Então, esse texto das Basílicas, ele é muito importante para a reconstrução do texto do digesto. E muito interessante que Ferrini, ele publica uma edição de um manuscrito das Basílicas, olhem aqui na tela, onde, aqui não se preocupem tanto com ter uma frase grega, mas olhem ali na frase latina, nas duas últimas linhas. Ele insere, o manuscrito, ele adota ou usa expressamente o verbo dever. Dever. Então, o que deve ter pensado Ferrini? Ora, muito provavelmente quem escreveu a Litera Florentina, aquele principal manuscrito, quando chegou, estava copiando a Litera, quando chegou na primeira vez que aparece o termo predium, por excesso, devia estar cansado, alguma coisa, pulou a última frase, que também termina com a palavra predium. Mas precisava, para o desenvolvimento do raciocínio, falar no dever uma servidão, ser devedor ou dever uma servidão predial. E isso é referendado por esse manuscrito das Basílicas. Então, muito provavelmente, aquela frase, uma frase final que aparece nas Institutas, que eu li para vocês, provavelmente estaria inserida no digesto. E repito, essa frase, ela aparece em alguns manuscritos mais tardios do digesto. E alguns editores anteriores haviam percebido essa sutileza. Por exemplo, o famoso Dionísio Godofredo, em uma edição fantástica que ele tem da chamada Magna Glosa, depois eu vou fazer um vídeo acerca dessa Magna Glosa, não se preocupem, mas ele, no canto ali à margem, em 1589, já indicava, mencionava que alguns exemplares do digesto inseriam essa frase final falando em dever uma servidão. Para dar um exemplo, isso também eu mencionei esse manuscrito num outro vídeo sobre um manuscrito de Pádua, mas eu mencionei que um dos principais manuscritos, depois da Litera Florentina, é um manuscrito que está em Paris, que é o manuscrito latino conhecido com o número 4450. Se nós formos para esse manuscrito, que ele é um dos manuscritos mais antigos depois da Litera Florentina e mais completos que chegaram até nós, provavelmente pouco posterior à fundação das universidades na Europa, a fundação de Bolonha. Mas esse manuscrito, eu vou colocar em setas aqui na tela, ele também insere faz essa correção e insere essa frase final de nec até predium. Então vejam, olhem como há uma flutuação entre edições. Há uma flutuação, uma oscilação, na verdade, entre edições do próprio Mommsen. Na verdade, Mommsen foi categórico em não inserir essa frase final. Mas nas edições dele, corrigidas
por Kruger a partir de 1908, a frase ela é inserida, então fica constando da edição crítica padrão Mommsen-Kruger a partir de 1908. Não obstante, a edição italiana crítica mais importante, que é o Digestino, teve grandes romanistas trabalhando nessa edição, não insere essa frase final. Talvez, não sei por que Ferrini simplesmente a mencionou em nota de rodapé. Parece que quem está com a razão é Kruger. A frase não consta da litera florentina, mas pela repetição de palavras se entende por que o amanuense, aquele que estava escrevendo aquele trecho da litera, errou. Muito provavelmente a frase constava. Então, a minha opinião, entre a posição de Mommsen, a posição de Ferrini, Bonfante e outros, eu deixaria nesse aspecto ele de lado e concordo com a conclusão de Kruger com a inserção dessa frase final. Se eu tivesse como romanista que reproduzir esse trecho aqui do digesto para explicar o que são as servidões prediais, eu inseriria essa frase final com suporte não só nesses vários manuscritos, mas também com base no texto das Institutas de Justiniano, com base nas Institutas de Justiniano. Vejam, é um trabalho muito específico. Eu não tenho a pretensão que a maioria faça, poucos romanistas fazem isso. Mas me parece, se não é fundamental saber fazer isso de forma nenhuma, me parece que é muito importante que todos saibam que existe esse trabalho por trás das edições críticas. E vejam, poucas linhas de texto aqui, olha quanta discussão pode gerar. Imaginem fazer uma edição de todo o digesto. É um trabalho que só pessoas com a capacidade de Dionísio Godofredo, Theodor Mommsen, Kruger e poucos outros têm condições efetivamente, ou tiveram condições efetivamente de fazer. Agora, vocês não se preocupem com isso. Foi simplesmente contar para vocês que existe esse trabalho. Espero que tenham gostado. Até a próxima.